Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos dominicais nessa manhã. Nós estaremos estudando e continuando o nosso estudo sobre o livro de Atos e a evangelização da igreja primitiva. Hoje nós estaremos pensando sobre o capítulo 2 de Atos. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia no capítulo 2 e logo após nós vamos estar orando e pedindo a direção de Deus para as nossas vidas. Atos, capítulo de número 2. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos, à medida que for prosseguindo o estudo, fazer a leitura de todo esse capítulo. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, pedimos a direção do Senhor, pedimos a orientação do Senhor para nós nessa manhã. Que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e que nós sejamos cheios e transformados pelo Teu Espírito a cada dia. Que a Tua igreja, Senhor, possa ter prazer em anunciar as boas novas do Senhor e falar do Senhor para todos aqueles que ainda não têm o Senhor como o único Senhor e Salvador. Desperta cada um de nós, que a chama do Senhor, ó Deus, arde em nossos corações, de maneira, ó Deus, que nenhum membro dessa igreja consiga dormir tranquilo, sem ter, ó Deus, sem ser incomodado pelo desejo de pregar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, como foi dito por John Stott, no livro chamado Estudos do Livro de Atos, e ele tem razão, ele começa o seu livro dizendo que hoje nós temos feito, a Igreja do Senhor tem feito muitos esforços no interesse de atrair pessoas. A igreja acaba enfatizando o que ela chama de uma adoração cultural ou uma adoração contemporânea, que dá muito mais ênfase na música e na dramaturgia do que na exposição fiel da palavra do Senhor. Ou seja, acaba que a palavra de Deus, em muitos casos, assume um papel secundário na igreja do Senhor. Não só isso, nós temos visto também o uso da psicologia secular com suas técnicas e com suas ferramentas, com a forma de atrair as pessoas. Nós temos visto as técnicas gerenciais e estratégias de publicidade, que muitas vezes é usado, principalmente nesse momento onde tem se usado muito a questão das mídias sociais, e isso por si só não é ruim, mas desde que se deixe a palavra de Deus em segundo plano, isso passa a ser um problema. Nós temos visto seminários de tudo, desde uma família boa, de um bom casamento, até uma boa vida financeira, que por si só também, muitas delas são boas, mas o problema é que muitas vezes a igreja ela é enchida com uma enxurrada de atividades e programas, e às vezes a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus fica em segundo lugar. Seguimos métodos, seguimos tradições, seguimos aquilo que foi nos passado há muito tempo, mas nos esquecemos da palavra de Deus e ainda acrescentamos coisas novas. Sabendo da importância da pregação do Evangelho e que sozinhos os apóstolos jamais conseguiriam expandir e agir da forma como agiram, Lucas então registra o que marcou o início da igreja e o início da proclamação das boas novas, o que marcou o início da salvação e do surgimento ali da igreja primitiva, da igreja no Novo Testamento. Atos 2 é o texto que descreve a descida do Espírito Santo nos dias de Pentecostes e quais são também as implicações que a igreja do Senhor sofreu e sofre com isso até os dias de hoje. Qual o propósito e o significado do dia de Pentecostes? Os sinais, os prodígios, as maravilhas naquele dia ainda se repetem ao longo da história? O que é ser cheio do Espírito Santo? O que fica como ensinamento para a igreja em todas as épocas? Essas são algumas perguntas que a gente vai procurar responder no dia de hoje. Primeiramente, nós vamos fazer a leitura, você vai acompanhar comigo do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13, e nós vamos então falar um pouco sobre os sinais e o derramamento do Espírito Santo de Deus. Então você pode acompanhar comigo, Atos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13. A palavra do Senhor nos fala assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes,
Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos os que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então nós vemos aqui a primeira parte do livro de Atos, do capítulo 2, falando dos sinais e o derramamento do Espírito Santo de Deus. E o texto começa dizendo: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, também chamado de festa da colheita ou festa das semanas, era uma das principais festas que Deus estabeleceu para Israel. A sua celebração acontecia 50 dias depois da Páscoa. Nela, os israelitas então entregavam a Deus os primeiros frutos da colheita, como sinal de gratidão e também de reconhecimento de que o Senhor é que faz a terra fértil e próspera. E esse significado de Pentecostes era muito oportuno para aquilo que estava acontecendo com a igreja, e era muito oportuno para o momento que estava acontecendo. Tinha um simbolismo enorme com relação a isso, porque significava ali também o começo da grande ceifa dos campos que estão branquejantes, como nós lemos lá em João capítulo 4, versículo 35. Você pode abrir sua Bíblia lá comigo, João capítulo 4, versículo 35. João então falando ali aos seus discípulos, ele diz o seguinte, João capítulo 4, versículo 35, ele fala assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O campo é o mundo, e os eleitos são os grãos que devem ser colhidos pelo ceifeiro. E quem é o ceifeiro? Bom, o ceifeiro é a igreja, conforme aquele dito que aquilo que planta colhe, a igreja planta e ela colhe, ela ceifa. Agora, quem faz a planta germinar e os frutos virem à tona na hora certa da colheita é o Espírito Santo de Deus, já que quem traz o crescimento, quem traz os eleitos, quem toca os corações, quem faz o chamado eficaz, quem vai lá e desperta e regenera é o Espírito Santo de Deus. E isso é importante para nós vermos aqui ao cumprir-se esse dia. No versículo 4, o texto aqui de Atos nos fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles estavam reunidos em Jerusalém. O que eles estavam fazendo lá? Eles estavam esperando o cumprimento da promessa que o Senhor Jesus já havia feito e aquilo que ele havia mandado, que eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos do alto do Espírito Santo de Deus. E alguns eventos, e quando isso aconteceu, alguns eventos miraculosos começaram a acontecer, testemunhando a presença de Deus com eles. Quais foram eles? Bom, o primeiro deles é que eles ouviram um som como de um vento impetuoso. E a palavra, tanto no hebraico como no grego, traduzida para espírito, é a mesma palavra de vento e sopro. Portanto, o sinal desse vento impetuoso era a chegada do Espírito Santo, era a chegada ou a descida da obra regeneradora
indistinta, que seria então levada a todos os povos do mundo. O vento sopra, diz o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, Jesus diz, o vento sopra onde quer. E aqui então ele soprou nos seus discípulos naquele momento em que eles estavam ali aguardando a descida do Espírito Santo de Deus. Segue também depois desse som, algo que foi visível aos olhos, segue algo que foi perceptível à visão humana, porque o texto diz que surgiu então línguas como de fogo, descendo ali sobre aqueles os quais eles então começaram a falar em outras línguas, e era o cumprimento aqui da profecia de João Batista, porque João Batista diz que ele estava batizando com água, mas logo depois viria aquele que batizaria com o Espírito e com fogo. E esse sinal significa a presença do Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo, que convence do pecado, batismo com o Espírito Santo, e que traz o verdadeiro juízo aos não arrependidos, que é o batismo com fogo. E por último, nós vemos aqui o mais conhecido sinal da época de Pentecostes pela igreja, que é a capacidade que Deus deu àquelas pessoas a falarem línguas estrangeiras sem terem aprendido, ou seja, sem ter feito um curso de idioma, ou sem ter morado em outra nacionalidade e aprendido aquele idioma. Nós vemos aqui que 15 localidades diferentes, havia ali judeus da dispersão, 15 localidades diferentes, prosélitos, que eram judeus, que eram gentios convertidos ao judaísmo, todos eles ouviram as suas próprias línguas que os discípulos disseram. Eles então estavam falando idiomas humanos, e eles estavam falando ali as grandezas de Deus, no próprio idioma daqueles povos que estavam ali em Jerusalém. O que nós vemos aqui? Que o Senhor, no poder do Espírito Santo, regenera e purifica os povos da terra por meio da proclamação do Evangelho. Ali na igreja neotestamentária foi a primeira experiência missionária transcultural da igreja, onde outras pessoas ouviram as grandezas de Deus no seu próprio idioma. Por isso hoje, quando você vai pregar o Evangelho, você vai falar do Evangelho para alguma nação ou algum povo que não tem a mesma língua que você fala, os missionários eles então começam a entender a língua daquele povo nativo, para que eles possam ouvir na língua do seu coração, na língua com a qual eles cresceram. Desde então, desse momento aqui, judeus de Jerusalém e da dispersão, os samaritanos e todos os gentios passaram a ouvir o que antes era mistério que seria desvendado nos últimos dias. Então foi desvendado as grandezas de Deus, que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou e hoje está à destra do Pai, e todo aquele que crê nele será salvo. O texto também nos fala aqui nesses primeiros versículos sobre o enchimento do Espírito Santo de Deus. O que é o enchimento do Espírito Santo de Deus? Bom, o enchimento do Espírito Santo de Deus, ou o enchimento do Espírito Santo, é a capacitação divina que leva o homem pecador a crer e servir a Deus. É o Espírito Santo de Deus que primeiramente abre o entendimento e abre o coração daquele que não conhece a Deus, para que ele possa então entender a palavra pregada, e aquela palavra então, pela ação do Espírito Santo de Deus, penetra o seu coração e ele então conhece as grandezas de Deus. É por isso que nós precisamos o tempo inteiro orar, para que a palavra de Deus pregada no nosso culto, a palavra de Deus ensinada nas nossas escolas dominicais, nos nossos estudos bíblicos, nos cultos em casa, nos cultos de sociedade, ela então entre nos corações e quebre todo o orgulho, todo o coração de pedra, e que aquela pessoa seja então transformada, porque isso é a ação do Espírito Santo de Deus. Sobrenaturalmente, o Espírito Santo não só quebra os corações, como ele também capacita os crentes a realizar tarefas específicas. Assim que alguém é regenerado, então é agraciado com dons e talentos para o uso do serviço da obra de Deus. Por exemplo, nós vemos no mesmo livro de Atos, o diácono Estevão, que ele então foi
salvo, ou seja, batizado ali pelo Espírito Santo, foi salvo, e ele então foi capacitado para o serviço diaconal. Além disso, ele recebeu uma habilitação do Espírito Santo de Deus para testemunhar e morrer pelo seu testemunho, porque isso também é a habilitação do Espírito Santo de Deus. Ninguém testemunha até a morte se não for habilitado pelo Espírito Santo de Deus. Assim como Estevão, no decorrer da história, outros também foram capacitados a fazer a mesma coisa. Assim como Estevão, no nosso tempo, eu e você somos agraciados com dons para que sirvamos na casa do Senhor, e o Senhor é quem nos dá o enchimento necessário para que a gente possa ser testemunho diante dos nossos vizinhos, diante dos nossos parentes e diante daqueles que nós não conhecemos. Ninguém consegue falar se não for por enchimento do Espírito Santo de Deus. Se você tem dificuldade em falar de Deus para as pessoas, busca o enchimento do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem te capacita. Além da conversão e da especificação ministerial, vamos dizer assim, ou da capacitação específica para exercer os seus dons e os seus talentos, o enchimento do Espírito Santo também é a habilitação para ser mais sensível e obediente à vontade de Cristo. E não só em vindo à igreja, mas em todas as áreas específicas da vida. Os crentes que são cheios do Espírito Santo de Deus, eles demonstram sinais inequívocos da conformação com a vontade de Deus. Eles são melhores cônjuges, eles são os melhores filhos, eles são bons trabalhadores, eles mantêm comunhão com os irmãos, eles sabem que isso é importante, eles são menos egoístas, cuidam mais dos outros, são mais amorosos, eles atuam na sociedade e fazem tudo isso com o princípio de mostrar os valores do reino de Deus e de proclamar através da sua vida, da sua fala, dos seus talentos, da sua profissão, dos seus relacionamentos, aonde ele estiver, a obra do Senhor. Assim que a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito Santo rapidamente aparece e se desenvolve de um modo belo e maravilhoso em cada área da vida dos filhos de Deus. Portanto, se você tem dificuldade você tem enfrentado dificuldades em diversas áreas, busca o enchimento de Deus, busca o enchimento do Espírito Santo de Deus para a sua vida. O que nós podemos dizer, em outras palavras, é que o Espírito Santo de Deus é uma bênção, ou o enchimento do Espírito Santo de Deus é uma bênção que pode se perpetuar e continua interminantemente mostrando os seus efeitos interiores e os seus efeitos exteriores. E isso vai se culminar onde? Na pregação fidedigna da palavra de Deus. Se você é cheio do Espírito Santo de Deus, seu esposo tem que ver, sua esposa vai ver, seus filhos vão ver. Se você é cheio do Espírito Santo de Deus, você vai pregar a palavra de Deus, você vai falar de Jesus para as pessoas, porque isso brota do seu coração. E isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. No livro de Atos, por exemplo, nós vemos que a produção do Espírito Santo de Deus, o enchimento do Espírito Santo de Deus, produziu testemunhas arrojadas, produziu testemunhas dispostas, corajosas, capazes e preciosas na interpretação e aplicação das Escrituras. Em todos os lugares, não só em Jerusalém, mas como nós vimos semana passada, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Bom, essa é a primeira parte desse texto do capítulo 2, os sinais e o derramamento do Espírito Santo de Deus. A segunda parte que nós vemos aqui nesse capítulo 2 nos fala sobre o discurso de Pedro. E aí eu quero convidar você a nós mais uma vez lermos o texto agora que vai do versículo 14 até o versículo 36. E você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Atos, capítulo 2, versículo 14 ao 36. O texto nos fala assim: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vintes, pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos.
Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões e israelitas, atentai a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele em vós, como vós mesmos sabeis, sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dia um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que foi deixado que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvides. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por estrados dos meus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então a gente vê que agora o discurso de Pedro respondendo àquela acusação que então os judeus fizeram ali, sobre que o povo de Deus ali estava embriagado. Diante do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre os discípulos de Cristo, os judeus e os homens piedosos que estavam em Jerusalém, vindo de toda parte, ficaram perplexos com aquilo que estava acontecendo. Então eles disseram, nós vimos aqui, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? É o versículo 7 e o versículo 11, isso é fato. A verdade é que enquanto alguns demonstravam interesse em entender aquilo que estava acontecendo, inclusive perguntaram: o que é isso que estão a dizer? Por outro lado, outros zombavam e diziam que os discípulos estavam embriagados. E nós não precisamos nos assustar hoje ainda com a pregação do Evangelho, porque isso sempre vai acontecer. Sempre nós vamos ver aqueles que se manifestam interesse em aprender a palavra do Senhor e entender o que está sendo dito. E nós também teremos aqueles que zombam da palavra de Deus, que zombam dos servos de Deus e que zombam da manifestação do Espírito Santo de Deus. E isso sempre aconteceu e vai acontecer até que o Senhor venha buscar a igreja dele. Pedro, então, cheio do Espírito Santo, advertiu e deixou claro que eles não estavam bêbados, mas aquilo era uma manifestação do Espírito Santo de Deus. E ele começa dizendo no versículo 17: e acontecerá nos últimos dias. Pedro ensina a multidão que aquele evento era um cumprimento de uma profecia falada por Joel muitos anos antes, sobre a descida do Espírito Santo de Deus. E ele mostrava aqui os sinais escatológicos que marcariam o início dos últimos dias. E por certo, a igreja neotestamentária. É por isso que hoje nós estamos vivendo na era escatológica, nos últimos dias, porque foi derramado o Espírito Santo de Deus, e hoje nós podemos então pregar o Evangelho livremente. Nós estamos na dispensação, ou seja, no último momento da igreja do Senhor.
E os judeus, diz aqui o versículo 4 e o versículo 11, os judeus da diáspora e os prosélitos ouviram os discípulos falarem em línguas estrangeiras, os que receberam o Espírito Santo tiveram visões de línguas como de fogo sobre a cabeça de cada um e profetizaram em línguas as grandezas de Deus. Depois desse discurso de Pedro, explicando aquilo que havia acontecido e que ele fala então que eles não estavam embriagados, mas aquilo era para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta Joel, então 3.000 pessoas se converteram, provando que o mesmo Espírito que derramou sobre os discípulos agora também estava ali atuando sobre a vida deles. Todos aqueles 3.000 também provaram desse Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. A igreja ali, que então era pequena, segundo o começo do livro de Atos, com 120 pessoas, agora é acrescida de 3.000 pessoas. No entanto, há uma parte dessa profecia que nós temos que deixar claro que ela ainda não se cumpriu. Ela vai se cumprir na segunda vinda de Cristo. São as coisas mais escatológicas, que o céu, das coisas catastróficas que Pedro cita aqui nessa profecia. Mas ele começa, um fato é que ele diz que isso aconteceu conforme foi prometido. Jesus foi claro ao dizer para os discípulos que quando ele subiria junto ao Pai, então o Espírito Santo seria enviado. Ele fala: eis que vos enviarei outro Consolador. E desse modo, quando nós paramos para pensar nessa promessa de Jesus e no cumprimento dela, o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne, esse que nós estamos vivendo aqui, não só apenas sobre os judeus, não só apenas sobre os samaritanos, mas também sobre os gentios, é o sinal da chegada de Cristo à destra do Pai, ou seja, é o sinal da sua glorificação. No momento em que Cristo então foi glorificado, ele enviou o Espírito Santo de Deus e ele foi ali derramado. E o apóstolo Pedro desenvolveu esse conceito ali no capítulo 2, do versículo 26 a 22 até o 36. E ele começou explicando que Jesus era um varão aprovado de Deus, ou seja, no seu ministério houveram provas suficientes de que Deus o havia enviado e de que ele era Deus, porque muitos sinais foram feitos, muitas maravilhas foram operadas por meio de Jesus Cristo. Depois disso ele foi acusado, julgado e crucificado injustamente, morreu poucas horas depois, foi sepultado, ficou ali 3 dias naquela sepultura, mas ao terceiro dia então ele foi ressuscitado. Deus o ressuscitou e venceu e rompeu ali os grilhões da morte, que segundo o texto não poderia segurar, não poderia prender o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo havia prometido que ele ressuscitaria. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18 ao versículo 22, é uma das promessas onde Jesus diz que ele então ressuscitaria. E segundo Pedro, quando Deus prometeu a Davi que o trono não sairia mais da sua descendência, ele estava prometendo, era Jesus Cristo, aquele que é o filho de Davi, a raiz de Davi, o descendente de Davi. Os irmãos lembram que quando ali no nascimento de Jesus, a Maria e José foram então ali até Belém para fazer o censo, porque eles eram da família de Davi. Esse descendente é Jesus Cristo. Pedro e os demais apóstolos então puderam testemunhar disso. Esse é o nosso testemunho de que Jesus Cristo encarnou como homem, sofreu aqui entre nós, passou todas as dores e lutas que nós passamos, porém não pecou, que ele foi julgado, foi condenado, foi maltratado, foi ultrajado, foi morto numa cruz, mas que ele então, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela ação do Pai, ele foi ressuscitado, pois a morte não poderia vencer, e ele subiu e está à destra de Deus Pai e enviou o Espírito Santo de Deus para atuar na sua igreja e trabalhar nos nossos corações. Essa é a pregação desde a época de Pedro a nós até hoje e de todos os tempos. Ao final, a pregação de Pedro exortou os seus ouvintes dizendo que a casa de Israel o rejeitou, traiu e negou o Senhor Jesus. E os sinais estão por todos os lados. Muitos são testemunhas, tanto no Antigo Testamento como aqui no Novo Testamento, como diz a primeira carta de Pedro, da obra salvífica de Jesus Cristo.
Por isso, o apóstolo então exortou aqui os seus ouvintes ao arrependimento. Quando você e eu, nós pregamos a palavra de Deus, pregamos todo esse plano da salvação que eu falei, que deve começar lá com a criação, queda, depois redenção, que é o plano que nós falamos, então a consumação que nós devemos, e as pessoas então, elas que são chamadas, que são eleitas por Deus, elas são tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos que levá-las elas ao arrependimento, que foi o que Pedro fez aqui. Ele então exortou os seus ouvintes ao arrependimento, para que depois eles fossem então batizados em nome de Jesus Cristo e assim recebessem o dom do Espírito Santo de Deus, e eles então começassem a ser também testemunhas, começassem também a fazer discípulos, começassem também a colocar os seus dons e os seus talentos em prática no reino de Deus. É impossível que o derramamento do Espírito Santo de Deus se repita hoje na história. Isso é fato. Muitas igrejas tentam fazer isso. Mas por que isso é possível? Porque houve vários eventos ali que não acontecem mais. Por exemplo, toda a questão da redenção, a consumação, o derramamento, a obra de Cristo, ela aconteceu uma única vez. E aí, se nós crêssemos de que de fato isso tudo poderia acontecer de novo, era como se nós disséssemos que a obra de Cristo foi imperfeita, que ela foi ineficaz e que ela tem que sempre estar acontecendo. Então isso foi um evento único da história, mas que fala muito ao nosso coração e que nos ensina muitas coisas com relação ao avanço da igreja e com relação à forma como nós temos que pregar o Evangelho. O texto então, já partindo aqui para o final do texto, a última parte, ele fala do progresso da igreja. E é o que diz o versículo 37 até o versículo 47. E mais uma vez eu vou ler esse versículo com você pode acompanhar comigo. O texto nos fala assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A primeira pergunta que surge aqui da pregação de Pedro é: o que faremos, irmãos? A advertência de Pedro levou muitos a reconhecerem a obra de Cristo e a olharem para si mesmos e reconhecerem como pecadores e que precisavam de Deus. Então eles ficaram angustiados, ficaram tristes com isso. O que faremos, irmãos? É a pergunta que eles fazem. A pregação do Evangelho nem sempre ela é uma pregação que, na maioria das vezes, eu diria, não é uma pregação que traz conforto ao coração, no sentido de que a pessoa se sinta confortável e não tenha que mudar. Na verdade, quando o Evangelho ele é pregado, ele rasga, ele incomoda, ele traz tristeza, ele traz a necessidade de mudança de vida, ele traz a importância do arrependimento, e foi isso que aconteceu aqui. E quando então eles perguntam o que faremos, de modo simples, Pedro então responde que eles deveriam se arrepender, que eles deveriam buscar a salvação em Cristo Jesus, que eles deveriam ser batizados em nome de Jesus Cristo, e que eles então deveriam receber a dádiva da salvação e depois colocarem em prática aquilo pelo qual eles foram chamados. E a igreja então, a partir dali, ela começa a caminhar na presença de Deus em perseverança. Ela persevera, é o que diz o versículo 42 até o versículo 47. Os novos discípulos continuaram obedecendo a doutrina dos apóstolos. Eles continuaram lutando e se esforçando pela comunhão fraternal. Não eram egoístas, não buscavam seus próprios interesses. Eles participavam no partir do pão, Santa Ceia. Eles então oravam e cultuavam a Deus de coração com os irmãos, não só no templo, mas também de casa em casa. Suas casas eram abertas para que as pessoas fossem até elas e visitassem. E não só aqueles que são o seu ciclo de relacionamento. Mas numa igreja de 3.000 pessoas, com certeza, quando os cultos eram feitos em casa, muita gente estranha ia na casa, mas as casas eram abertas para louvar ao Senhor. E essa perseverança expõe a eficácia da ação de quem nos chamou. A ação do Espírito Santo de Deus faz isso na igreja de Deus. Grande e maravilhosa foi a obra de Jesus. Grande e maravilhosa foi a obra do Espírito Santo de Deus, que convenceu as pessoas
do pecado e do juízo, e que transformou elas em nova criatura. O texto nos fala que o temor do Senhor aumentou no coração daquele povo, dia após dia. Os sinais e prodígios operados pelos apóstolos confirmavam a fé dos irmãos. E o temor gerava ainda mais confiança, gerava ainda mais ousadia, gerava ainda mais generosidade, gerava ainda mais desprendimento, gerava ainda mais desapego de bens materiais, gerava ainda mais vontade de atender às necessidades dos irmãos carentes, produzia a fertilidade, produzia humildade, produzia louvor a Deus. Se você está na igreja do Senhor e você ama seus bens, se você está na igreja do Senhor e você ama a sua casa, se você ama a sua situação mais do que você ama aqueles que são necessitados, ou mais do que a obra do Senhor, mais do que a casa de Deus, você precisa rever seus conceitos, você precisa colocar a sua vida diante de Deus, buscar o enchimento do Espírito Santo de Deus. Se a sua vida, se a sua casa não é aberta às outras pessoas para ouvirem o Evangelho, se você não consegue manter comunhão com aqueles que são diferentes de você, você precisa rever seus conceitos e buscar o enchimento do Espírito Santo do Senhor. Tudo isso ocorreu porque Jesus está vivo. Ele estava vivo, ele está vivo e ele não deixou a sua igreja órfã. Por isso, se a igreja hoje tem dificuldade para isso, ela pode buscar a Deus, pode buscar o Espírito Santo de Deus, porque Jesus Cristo está vivo. A igreja continuou sob a encorajadora liderança de Jesus por meio do Espírito Santo de Deus. Além dos 3.000 que haviam sido acrescidos aqui na pregação de Pedro, o texto nos fala que o Senhor ia acrescentando cada dia aqueles que iam sendo salvos. E a gente vê que a igreja se espalhou por toda a terra. Tudo isso em nome de Jesus. Somente por causa do nome de Jesus é que a igreja continuou prosperando. Quando a igreja tira Jesus do centro e começa a ficar ensimesmada, ela então deixa de trazer todos esses frutos. Por quê? Porque ela não está cultuando ao Senhor, ela está cultuando qualquer coisa, menos ao Senhor. E aqui a gente vê que tudo foi feito em nome de Jesus. Foi em seu nome que muitas pessoas foram batizadas. Foi em seu nome que muitas pessoas foram curadas. Pelo nome de Cristo, os espíritos demoníacos se retiravam. Foi no nome de Cristo, através dos apóstolos, que a verdade era ensinada, que Jesus era pregado, que Jesus era anunciado, que mais discípulos eram feitos e muitos criam no Senhor. Quando nós partimos, a gente já partindo já para a conclusão, a gente lembra aquilo que disse John Stott. John Stott ele resume muito bem o que foi o dia de Pentecostes e a implicação para a igreja. Ele diz o seguinte, eu vou ler para você: o Pentecostes trouxe para os apóstolos aquilo que precisavam para a sua tarefa especial. Jesus os havia designado para serem suas testemunhas primárias e investidas de autoridade. Jesus também prometeu que o Espírito Santo os faria lembrar do que havia aprendido com ele. De fato, isso aconteceu. O Pentecostes foi a inauguração da nova era do Espírito Santo. Embora em sua vida tenha sido um evento histórico exclusivo e impossível de se repetir, o povo de Deus pode agora beneficiar-se do seu ministério a qualquer momento e em toda parte. E essa é a marca da igreja, cheia do Espírito Santo de Deus. Ela então pode ser fiel à pregação do Evangelho, ser fiel às boas novas que nos é contada em todas as Escrituras. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, foque seus esforços na proclamação do Evangelho. Foque seus esforços na proclamação do Evangelho. Faça isso em toda oportunidade que você tiver, com qualidade e com fidelidade. Corra na busca de ser um formador de discípulos. Você é um discípulo chamado por Deus para fazer outros discípulos. A pregação fiel é o meio que Deus estabeleceu para fazer a igreja crescer e florescer. E nós ensinamos a pessoas andando com elas, falando do Evangelho para elas, ensinando elas fielmente na palavra do Senhor. Anseie, busque isso constantemente, que a igreja lute para que a igreja seja grande e que alcance muitos pecadores. Isso é verdade, mas também faça isso, anseie por isso. Não se acomode com a igreja pequena que daquela desculpa de que Deus vai trazer. Deus traz sim, mas quem ele traz aquilo que a igreja plantou. A igreja tem que
tem que pregar o Evangelho. Deus é fiel, Ele tem os seus eleitos, e Ele levantou a pregação do Evangelho, para que as pessoas então pudessem ser despertadas. Anseie por isso, mas não abra mão, de maneira alguma, da exposição fiel. Não abra mão do amor, não abra mão da comunhão, não abra mão da generosidade. Dedique-se a buscar que sua igreja seja grande, mas vibrante, cheia do Espírito Santo, e que busque a palavra de Deus. Como nós temos dito na nossa igreja, e tem sido a nossa missão, o nosso slogan, né? Igreja Presbiteriana de Iprameri, uma igreja bíblica, acolhedora e missionária. E que nós possamos, pelo poder do Espírito Santo de Deus, não abrirmos mão da doutrina, sermos de coração aberto com aqueles que o Senhor trouxer através da pregação aqui na nossa igreja e nas nossas casas. E sejamos missionários do Senhor, fazendo testemunhas aonde quer que o Senhor nos mandar. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você, quero pedir para que Deus nos agracie com a presença sempre do Espírito Santo de Deus nos enchendo. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos encha com o teu Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos faça, ó Deus, servos do Senhor, cheios do Senhor, onde quer que o Senhor nos coloque. Sejamos melhores cônjuges, melhores filhos, melhores servos do Senhor, e que nós possamos, ó Deus, ter o desejo de pregar o teu Evangelho, ó Deus, sabendo que o teu Espírito Santo nos capacita, fala por meio de nós e nos dá o desejo de ver novas pessoas rendidas aos teus pés. Abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, ricamente. Dê um bom domingo.